Efésios 4, de 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que conduzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, mais uma vez nessa noite, pedimos que o Senhor venha nos orientar, que Teu Espírito, ó Deus, fale aos nossos corações. Obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa nesta hora, e o privilégio, ó Deus, de ouvir a Tua Palavra, ó Deus, que é a palavra de Deus para nós, os ensinamentos, os caminhos de Deus para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor conceda a nós sabedoria, temor, ó Deus, e o desejo de praticá-lo, ó Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós estudamos na semana passada, aqui ainda no livro de Efésios, no início destes versículos, sobre os dons espirituais. E nós falamos a respeito da origem dos dons, que é o próprio Cristo. Versículo 8 que diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, a origem dos dons, a ressurreição de Jesus, quando ele concede aos homens estes dons. Falamos o que são os dons espirituais, que são serviços, alguns já tendo talentos que anteriormente da sua conversão utilizavam o seu dia a dia, na vida, na profissão, e esses talentos são transformados para o ministério, para o serviço de Deus, e outros que porventura não tivessem tais talentos, mas para o trabalho do Senhor são equipados com dons para servir a Deus. Aqui nessa passagem nós encontramos Paulo falando a respeito de alguns desses dons. E podemos dizer que são os dons mais importantes para o funcionamento da igreja, por isso ele começa por eles. Vamos entender o que eu estou dizendo como dons mais importantes. Nós não sabemos que a igreja é um corpo, e o próprio corpo, ele não tem membros, vamos considerar mais vitais, podemos chamar de vitais, né? Você pode perder um braço e continuar vivo, mas se você perder o coração, você não vai poder continuar vivo. Tem alguns dons que são mais vitais para a vida da igreja, e é isso que nós vamos estudar um pouquinho nessa noite. Deus tem um projeto especial para a sua igreja. Nós não aguardamos a segunda vinda de Jesus, mas Deus tem um propósito especial nas nossas vidas. E o propósito de Deus é que cresçamos. Olha o versículo 13, nós vamos acompanhar, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos reler esse texto, versículos que nós já lemos. Qual é o propósito de Deus? É que cresçamos. E ele diz: até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então não é pouca coisa, irmãos. Não é agora o momento de nós entendermos como isso pode acontecer. Mas o texto é claro. O que Deus quer e espera da sua igreja? Que nós estejamos crescendo, que nós estejamos nos aperfeiçoando. É missão da igreja a santificação. Como isso pode ser feito? Ele quer que nós estejamos unidos em uma só fé, até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? Nós possamos entender, compreender as Escrituras, a fé em Jesus. A igreja se une nesse fundamento da fé em Jesus, que morreu, que ressuscitou, que perdoa os nossos pecados, que nos dá a salvação. Essa é a fé. O pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecemos Jesus? Conhecemos, mas pleno conhecimento é um conhecimento que vai se adquirindo no correr da carreira cristã. Conhecer a Cristo é conhecer a Deus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. E nós caminhamos para esse conhecimento. E aí vem a parte da santidade. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Honestidade, pureza, ser como Cristo. Então, irmãos, aqui já nós, mais uma vez, podemos entender que ser cristão não é algo assim fácil. Ser cristão não é algo que a gente pode levar de qualquer jeito. Compromisso sério. O alvo que Deus tem para a nossa vida é um alvo muito grande. Ele quer que nós estejamos chegando à maturidade. E o que Deus fala sobre maturidade aqui é exatamente nós crescermos, sermos instruídos, exercitarmos os nossos dons, vivemos a vida cristã. Qual que é o contrário de maturidade? É a imaturidade, a infantilidade. Por isso, versículo 14, ele diz que ele quer que nós não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Que nós não sejamos como crianças inconstantes. E é fácil ser como criança, né? Inconstantes, emocionalmente inconstantes. Você já viu uma criança? Ela está triste, ela está feliz, ela se alegra, ela quer participar, ela faz birra, ela não quer mais participar de nada. Na igreja, às vezes, é muito mais fácil a gente ser como uma criança inconstante do que ser maduros, buscar a maturidade. Uma outra questão da criança, ela é intelectualmente inconstante. Uma criança é facilmente influenciada. Ela acredita em qualquer coisa. E o cristão que não é maduro, ele é facilmente influenciado como uma criança. Levado por qualquer vento de doutrina. Levado de um lado para o outro. Segue a onda. A onda do mar, ela segue o quê? Ela segue o vento bate para lá, ela vai para cá. Se nós não estivermos buscando a maturidade, nós seremos como uma criança, como uma onda que vai de um lado para o outro. Você já observou uma igreja que não é firme na palavra de Deus? Ela é firme no quê? Na onda dos movimentos. Agora é a hora desse movimento. Vai, todo mundo faz aquilo. Eu não quero ficar citando exemplos, mas todo mundo conhece muito bem essa história. Igrejas que seguem movimentos. É unção disso, unção daquilo. Então todo mundo vai na onda. Olha o avivamento que está acontecendo. E nós temos que ser iguais. Levados por falsas doutrinas. Todo vento de doutrina. Então o contrário da maturidade é ser levado facilmente por todo vento de doutrina. Homens que induzem ao erro. Homens que querem lucrar. Homens que querem autoridade.
inventam coisas que levam outros. Mas no contrário, Deus quer que nós sejamos uma igreja edificada. E lembra que eu disse que esses dons citados aqui são 5? São dons vitais. Por que são dons vitais? Porque eles estão relacionados com o ensino da palavra. Olha o que diz a palavra. 5 ministérios são citados aqui. Ele mesmo, versículo 11, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Vamos ver rapidamente. Nosso tempo aqui não é tão grande e cada palavra dessa deve ser estudada, né, de forma separada. Mas apóstolos, primeiramente, quando ele fala apóstolo aqui, a ideia que realmente parece é o apóstolo, os 12 apóstolos. Deus concedeu uns para apóstolos. Uns para apóstolos. A palavra apóstolo ela aparece na Bíblia em 3 sentidos. Em João 3,16 parece que ela se refere apenas à questão do enviado, que a palavra apóstolo ela significa enviado. João 13,16 diz: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então a palavra lá, o apóstolo, maior do que aquele que o enviou. Só que todos nós, então, nesse caso, somos enviados. Escolheu, nos enviou. E aqui a palavra fala uns para apóstolos. Essa palavra apóstolo também aparece no sentido de apóstolos das igrejas. 2 Coríntios 8:23, Filipenses 2:25, fala sobre mensageiros enviados para uma obra missionária. Mas nós sabemos bem, irmãos, várias passagens que falam sobre o apóstolo e esse dom cessa. Por quê? Porque o apóstolo foram chamados especificamente por Jesus, os 12 apóstolos. E depois Paulo, por fim. E eles tiveram uma missão específica, eles foram testemunhas da ressurreição de Jesus. E se nós já temos os apóstolos, nós não precisamos de outros apóstolos. Os apóstolos continuam falando através da Bíblia. A mesma coisa do profeta do Antigo Testamento. O profeta é o profeta que estava para as profecias de Deus naquela época. O profeta hoje, e aqui sim, irmãos, a palavra profeta é o segundo que aparece aqui. Esse não é o profeta que se extinguiu, mas o dom do profeta no sentido daquele que ensina a palavra. Se refere a pessoas que admoestam a igreja a seguir os apóstolos, aqueles que interpretam a palavra, que expõem a palavra de Deus. Então o profeta é o pregador, é aquele que leva a palavra. Nós não temos profecias novas, profecias porque a Bíblia ela já não é mais escrita. Então o profeta ele vai ensinar o quê? O que está na palavra. A opinião do profeta, do pregador, é baseada na palavra. O próximo dom que aparece aqui é o evangelista. Quem é o evangelista? É aquele que tem o dom de evangelizar. Sempre quando nós estudamos os dons espirituais, uma das coisas básicas que se lembra é que todos nós, mesmo não tendo um dos dons, como crentes, nós em certo momento nós também praticamos aquele dom. Então, por exemplo, você não tem o dom da pregação, mas em um certo momento você vai pregar. Você não tem o dom do evangelista, mas você vai evangelizar. Mas você há de entender que tem pessoas que são melhores naquilo, são especificamente mais capacitadas. Você pode pregar, mas tem os melhores pregadores. Você pode evangelizar, mas tem aqueles que têm capacidade mais própria mesmo. Foi dado o dom, a palavra dom, que é presente, esse presente que Deus nos deu,
para exercitarmos, para trabalharmos. Então o evangelista é aquele comunicador da verdade, persuasivo, ele tem facilidade de abordar as pessoas. O evangelista é aquele que realmente não consegue ficar sem falar de Jesus em qualquer lugar que ele vai. Ele está fazendo uma viagem, ele senta num ônibus lá, ele começa a conversar, e em certo momento ele vai anunciar a palavra. E ele tem facilidade de chegar numa cidade, de pregar o evangelho. Como eu disse, todos nós devemos evangelizar. Mas tem pessoas que são mais capacitadas. Pastores e mestres. Pode-se estar falando aqui de uma mesma pessoa, mas são dons distintos. O pastor é aquele que tem mais entrosamento com as ovelhas, se preocupa, cuida das ovelhas, né? É aquele que percebe que uma ovelha faltou, vai atrás dela. Hoje, talvez esse pastor percebe que a ovelha faltou, manda uma mensagem, né, lá no WhatsApp, lá para a ovelha, mas, ou seja, pelo menos está procurando a ovelha que está se separando, que está desanimada. Esse pastor é o que tem esse dom, né, de aconselhar mais, de chegar perto, de perceber as necessidades dos irmãos, de acolher os visitantes, de chamar aquelas pessoas para estar mais próximas de Deus. Já o pastor e mestre, né, o mestre é aquele pastor que tem um dom mais com a palavra, se preocupa em estudar melhor, se preocupa em ensinar a palavra, toma essa iniciativa de pregar a palavra e com certeza se sente à vontade em preparar essa palavra, em pregar essa palavra. Tem dons específicos para isso. São dons vitais? São, irmãos. Olha o versículo 12. Porque diz que esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Deus deu este dom a essas pessoas com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E é interessante essa ideia de corpo, né? Como um corpo precisa, um precisa do outro. Você é mão, mas você precisa do coração, você precisa do sangue que seja bombeado. Você é olho, mas você precisa de um corpo, de uma perna que te leve para algum lugar. Ninguém trabalha na igreja sozinho. Você toca um instrumento, você serve a mesa, você faz alguma coisa para o reino de Deus, mas você precisa estar instruído na palavra. Para o desempenho do seu serviço, você precisa do quê? Dessa base do ensino recebido pelos profetas, pelos pastores e mestres. Qualquer dom usado na igreja precisa dessa base doutrinária dada pelos profetas, pastores e mestres. O caminho de Deus para que cumpra a sua missão, para que fuja do erro, exatamente é que conheçam a palavra. Por isso, irmãos, às vezes a gente percebe a dificuldade de algumas igrejas que se afastam do ministério da palavra, não se preocupam muito com isso e dão ênfase a alguns outros dons. Nós vamos ver uma igreja crescendo sem firmeza, uma igreja crescendo sem maturidade, uma igreja que facilmente pode desviar em falsas doutrinas. Mas este que é instruído, versículo 15 diz, ele segue, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Não dando lugar para as falsas doutrinas, nós vamos seguir a verdade. Efésios 4,16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então vocês percebem, irmãos, Paulo começa a dizer que Jesus entrega dons aos homens. E ele diz, concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento geral desta igreja,
para que essa igreja possa estar firme na palavra. E sendo firme na palavra, ela vai estar firme nessa cooperação uns com os outros. E assim vai sentir esse aumento. Essa igreja vai ser edificada em amor, em verdade. Deus deu esses ministérios para que nós pudéssemos seguir em verdade, a verdade, e cooperando para o crescimento da igreja. Como nós temos dito, pessoas diferentes, as quais Deus, conforme a sua graça, concede conforme a proporção que Ele mesmo entende, a proporção do dom de Cristo, proporções diferentes, mas com um único objetivo: servir a causa, servir a igreja. O que nós podemos concluir desta mensagem? Todos nós somos importantes, todos os dons são importantes, mas a palavra de Deus é essencial para a nossa vida. E quanto mais nós estudamos a palavra, mais nós percebemos o quanto nós precisamos conhecê-la para praticá-la melhor. O que nós aprendemos nesse texto, irmãos? Deus exige de nós uma grande perfeição, irmãos. E aí a gente se cala, a gente se curva, porque como somos pecadores, como somos pequenos, falhos. Mas não adianta ficar lamentando. Nós precisamos nos esforçar mais e mais. Nós temos ouvido muito nessa Olimpíada atletas falando, né? Você deve se esforçar. Se você tentar, você consegue. Nós conseguimos muitas coisas, irmãos. Mas às vezes nós não estamos buscando e nos esforçando para o que é mais importante. O que é mais importante nas nossas vidas? O aperfeiçoamento da nossa fé, da nossa vida com Deus. E quando a gente vê nessas pessoas dizendo que passaram 4 anos ali por causa de 4 minutos, 10 minutos, fazer uma apresentação para ganhar uma medalha, nós vamos lembrar que Deus nos deu a vida toda, né? Toda a vida, os nossos dias, para que nós também estivéssemos trabalhando, nos esforçando, treinando, nos equipando. Para quê, irmãos? Para sermos melhores, servos do Senhor. Todos nós precisamos de líderes. Nós não somos independentes, crente sozinho, sem pastor, sem orientador, sem exortador. Se nós acharmos que podemos desenvolver o nosso dom separadamente, nós vamos ir por um caminho errado. Nós seremos facilmente fisgados aí pelos falsos mestres. Temos que estar dispostos a servir, fazer a nossa parte através dos dons que Deus nos deu. Como nós lemos a semana passada, 4:6, diz que há um só Deus. Ele é sobre todos. Ele age por meio de todos e está em todos. À medida que nós conhecemos a Deus, Deus age na nossa vida. E Ele quer que nós estejamos buscando esse aperfeiçoamento para servir na igreja, servir a causa do Senhor. Como nós falamos hoje cedo, não há outra definição de avivamento do que essa: cada um de nós, ser tocado pelo Espírito Santo de Deus para fazer o que Deus tem como propósito nas nossas vidas aqui na terra. As pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões corretas. Pessoa certa. Cada um de nós é uma pessoa certa. A razão, o reino de Deus. Qual o propósito? Não é uma coroa desse mundo, mas com o propósito de servir e glorificar o nome do nosso Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Tem nos chamado.
Ele tem falado conosco. Que Deus esteja nos atraindo mais e mais, né, para isso. Como é bom ver uma igreja que se levanta e começa a cada um procurar um espaço, procurar fazer alguma coisa, deixando as coisas de menino, né? Eu queria isso. Não, vamos. Eu quero servir aonde o Senhor colocar, onde o Senhor me der a oportunidade. Uma igreja que ama a palavra, que conhece a palavra, que busca crescer na palavra de Deus. Que Deus esteja nos orientando cada vez mais para que nós estejamos conhecendo quais são os nossos dons e desenvolvendo esses dons. Conhecer e desenvolver. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você conhece o chamado de Deus? Seja mais específico. Tente conhecer qual é o chamado específico de Deus para a sua vida. E faça o melhor. Naquilo que Deus te chamou, seja o melhor. Seja qual parte do corpo que Deus te colocar, seja o melhor para a glória e honra do nosso Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós te louvamos. Somos agradecidos pela tua palavra, Deus. Nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando os pastores, os líderes, aqueles que têm a missão de pregar a palavra, Deus. Que realmente cada um esteja preocupado em conhecer mais essa palavra e ensiná-la em verdade, ó Deus. E que cada um de nós, ó Deus, equipados pela palavra, possamos crescer. Possamos ser um corpo bem ajustado, auxiliando um ao outro e podendo assim ver a tua igreja desenvolver, ó Deus. Pai, afaste de nós qualquer dúvida de que esta seja a verdade, de que este seja o caminho, ó Deus. Não nos deixe ser levado por ventos de doutrinas, por ministérios que são mais como ondas, como ventos que vão e passam, mas que nós possamos ter firme o propósito do Senhor na nossa vida, e poder ser usados para levar o teu evangelho, Deus, como um corpo, como uma igreja que serve ao Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. E te peço que você esteja abençoando a cada irmão que está nesse momento aqui orando, Deus, para que o Senhor Deus esteja abençoando a sua semana e fazendo, ó Deus, questionar o propósito da sua vida, ó Deus. O Senhor incomode cada um de nós, Deus, para que nós possamos encontrar tempo e muito tempo, ó Deus, para sermos melhores para o teu reino. Nós oramos e pedimos por isso, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.